A Pétala Vermelha, parte 4, capítulo 15. O caroço que sentiu no seio direito trouxe preocupação a Rosemary. Na família não havia nenhum histórico de câncer, mas ela já ouviu dizer que o câncer de mama era de altíssima incidência no Brasil. Portanto, deveria estar preparada para qualquer resultado. Durante o café da manhã, ela relatou a Arthur sobre a sua ida ao médico. A notícia deixou o filho preocupado. Tem muito tempo que a senhora percebeu esse caroço? Não, foi no último final de semana. Deus permita que não seja nada de grave. De qualquer forma, é bom procurar o médico. Todo mal que é cortado no início produz menos danos. Quem indicou o médico para a senhora? Ele foi indicado pela doutora Beatriz, oncologista que trabalha na casa de apoio, onde a Denise está cumprindo a pena. Aliás, quanto mais eu conheço a Denise, mais encantada eu fico com ela. Acho que você se apaixonou pela irmã errada. Eu não cheguei a ficar apaixonado pela Renata. Tive um encantamento com ela, mas já desisti. Ela está mais envolvida com o namorado do que eu imaginava. Curioso, quanto mais ela sofre, mais ela gosta desse cara. Por que você não investe na Denise? A senhora está louca de vontade para me ver namorando, não é, mamãe? Desde que seja uma moça boa que goste de você, talvez a Denise se encaixe nesse perfil. Eu andei pensando sobre isso. Ela é muito bonita e parece ser carinhosa. Confesso que ela mexeu comigo também. Por acaso a senhora continua desconfiada de que ela está interessada em mim? Desconfiada? Só não enxerga quem não quer. Está escrito nos olhos dela. Vocês homens não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz quando o assunto é mulher. Arthur tomou o último gole de café, levantou-se da mesa e desejou boa sorte à mãe na consulta com o mastologista. Em seguida colocou o paletó que estava pendurado na cadeira e saiu. Ao chegar à construtora, viu um recado em sua mesa para comparecer à sala de reunião às 9 horas da manhã. O assunto não foi adiantado, deixando Arthur intrigado. Então dirigiu-se à sala de Renata. Você também foi convocada para uma reunião? Fui sim. Por acaso está sabendo do que se trata? Não, também estou curiosa. Algo me diz que não é coisa boa. Desde que comecei a trabalhar aqui, as reuniões são agendadas com o mínimo de antecedência e todos ficam sabendo do que se trata. Tem razão. Em breve saberemos. Vou voltar para minha sala e esperar que me chamem. A ansiedade de Arthur aumentou. Tudo indicava que alguma notícia urgente e inesperada seria trazida à tona. Poderia ser boa ou ruim. Alguns minutos depois, Arthur caminhou para a sala de reuniões. Estavam presentes o Dr. Alfredo Moraes, o seu braço direito, Olímpio, que cuidava da área financeira, e Marta, a arquiteta mais antiga da construtora. A fisionomia tensa de todos sinalizava que a notícia não era boa, mas um pouco e Renata também chegou. Assim que ela entrou, o Dr. Alfredo tomou um gole de água e deu início à reunião. Todos estão presentes, podemos começar. Renata e Arthur trocaram um olhar, externando a mesma expressão de preocupação. Inicialmente, gostaria de pedir desculpas por ter marcado a reunião sem avisar previamente. Alfredo estava tenso. Ao colocar café na xícara, todos perceberam que suas mãos estavam trêmulas. Nós estamos enfrentando dificuldades financeiras muito sérias. Vocês estão vendo como o mercado imobiliário está parado. Somos obrigados a dar descontos altos para conseguirmos vender alguns poucos imóveis. Elaboramos um plano para tentar salvar a empresa da falência. Vamos ter que cortar na carne e sacrificar alguns funcionários valiosos. Não temos alternativa. Alfredo olhou fixamente nos olhos dos dois e prosseguiu. Vocês dois estão na lista dos funcionários que serão demitidos. Lamento profundamente informá-los desta decisão. Confesso que esta noite eu não consegui pregar o olho, pensando em alguma alternativa. Infelizmente não encontrei. Vamos ficar apenas com um engenheiro e uma arquiteta. Tanto eles quanto eu iremos nos desdobrar para tentar substituir vocês dois. Renata sentiu com a cabeça, concordando com a decisão do patrão, mas seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Ela havia criado muitas expectativas em relação ao novo emprego. Seria uma experiência fascinante.
bem como uma oportunidade excelente de crescimento profissional. Aparentemente, Arthur ficou menos abatido do que ela, demonstrando ter absorvido melhor o impacto da notícia. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Eu entendo a posição da empresa, disse ele. Com lágrimas nos olhos, Renata demonstrou compreensão com a atitude do patrão. Eu fico triste, porque não tive tempo de desenvolver o trabalho que eu pretendia, mas assim como Arthur, eu também entendo a posição da empresa. Os olhos de Alfredo também estavam lacrimejando. Ele tinha um carinho especial por Arthur e estava impressionado com a qualidade do trabalho de Renata. Com pesar, ele finalizou a reunião. Vocês podem passar hoje mesmo na administração de recursos humanos. Espero conseguir reerguer a empresa e contar com vocês no futuro. Deus permita que esta fase comercial ruim seja a mais curta possível. Um clima de velório instalou-se na sala de reunião. Renata retornou para sua sala. Deveria começar a juntar os seus pertences. Ainda estava sob o impacto da notícia. A sensação do desemprego deixou gélido seu espírito. A situação de Arthur era melhor, pois por ter mais tempo de casa, teria vários direitos trabalhistas a receber. Era certo de que ele estava precisando descansar por alguns dias, devido ao ritmo intenso de trabalho nos últimos meses. Não obstante, ausentar-se da cidade poderia significar a perda de alguma oportunidade interessante de trabalho. Preocupado com a reação de Renata ante a notícia, ele decidiu ir à sala dela para consolá-la. Assim que abriu a porta, percebeu que ela ficou mais abatida do que havia imaginado. Renata estava com os cotovelos sobre a mesa, segurando a cabeça com as duas mãos, sendo nítido o seu desânimo diante da nova situação. Vim ver como você está. Achei que a notícia deixou você bem triste. Deixou sim, confessou Renata. Eu estava muito envolvida com os projetos. Na verdade, esse envolvimento estava me ajudando a lidar com alguns problemas na minha vida pessoal. Acho que estava fazendo do trabalho uma fuga. Certo mesmo é que agora eu estarei desocupada. Detesto ficar à toa. O pior é que as perspectivas de emprego não são boas. A gente anda pelas ruas e vê poucas obras. Está difícil trabalhar na área de construção civil. Este país não melhora. Os presidentes mudam, mas o Brasil não. Dizem que é o país do futuro, mas eu ouço isso desde que era garotinha. Que futuro é esse que nunca chega? Estarei viva para vê-lo. Arthur sentou-se na cadeira do outro lado da mesa. Ficou observando sua colega por alguns instantes, imaginando algo para dizer que pudesse transmitir esperança para ela. Realmente, a economia do país cresce em ritmo lento e o desemprego é cada vez maior. Mas ficar desempregado, principalmente em uma situação como a que você tem, não é o pior dos problemas, ponderou Arthur. Por que você pensa assim? Há situações bem piores que podem acontecer com uma pessoa. Talvez eu esteja pensando assim porque ainda estou sob o trauma do acidente. Eu perdi o meu emprego, é verdade, mas eu tenho saúde, inteligência e, acima de tudo, eu estou vivo. O que significa perder o emprego diante do aperto porque passei? Todas as pessoas têm problemas em suas vidas. O importante é dar ao problema o valor que ele merece, aceitando que não pode ser mudado e tendo coragem para mudar o que for possível. Pode ter certeza de uma coisa: as melhores oportunidades aparecem nos momentos de crise. Aqueles que têm melhor visão saem lucrando. Podemos ter perdido o emprego para conseguirmos um outro melhor. Lembre-se de que você não tem filhos e o seu pai tem condições de arcar com as suas despesas, enquanto não aparecer outro trabalho. Eu não quero ficar dependendo do meu pai. Não foi para isso que estudei durante todos esses anos. Acho que você está um pouco fora da realidade com esse otimismo exagerado. Tudo é possível, tornou Arthur. Talvez o acidente tenha me deixado mais otimista. Independente do que venha acontecer, já estou mais feliz, pelo simples fato de estar mais otimista. Deus queira que seu otimismo me contagie. Quero continuar sua amiga. Eu só tenho a agradecer toda a força que você me deu, sobretudo quando passei por aqueles momentos difíceis durante a prisão da Denise. Jamais vou esquecer a sua solidariedade. Conhecer você foi uma das melhores coisas que me aconteceram ultimamente, concluiu Renata, olhando no fundo dos olhos de Arthur, sem esconder a admiração que nutria por ele.
Obrigado. Eu também gosto muito de você e tenho certeza de que não perderemos contato. Vamos dar as mãos para conseguirmos outro emprego. Claro. Mudando de assunto, você irá à formatura da minha irmã? Com certeza. Não apenas eu, mas também minha mãe faz questão de ir. A Denise nos convidou para um jantar. Em um restaurante italiano será uma noite divertida. É bom saber que não precisamos nos despedir. As despedidas são tristes e trazem a ideia de que as pessoas demorarão a se encontrar novamente. Quero apenas abraçá-lo, finalizou Renata. Naquele momento, Arthur sentiu que ela era sua amiga e assim deveria continuar. Ele detectou que a admiração que nutria por ela estava mais ligada à amizade do que qualquer outro interesse. Após se abraçarem, foram juntos até o estacionamento, onde cada um seguiu seu caminho. Renata estava triste por ter que dar a notícia do desemprego ao pai em uma semana de alegria para ele, com a formatura da filha caçula. Arthur estava mais preocupado com o caroço que apareceu no seio da mãe e desejava ter notícias da consulta. A parte financeira não era a que mais o preocupava, pois tinha uma aplicação no banco com a qual cobriria suas despesas no período em que estivesse desempregado. Capítulo 16. Rosemary chegou ao consultório do Dr. Rafael 10 minutos antes do horário marcado. O prédio era novo e possuía vários equipamentos de segurança. O consultório ocupava 2 salas do 11º andar. Quando Rosemary entrou, viu uma mulher sentada no sofá, com um lenço indiano envolto na cabeça para esconder a calvície. Além dela, apenas a secretária. Você deve ser a Rosemary, que tem consulta marcada para as 11h30. Sou eu mesma. O Dr. Rafael está terminando uma consulta. Depois irá analisar alguns exames dessa senhora. Logo após será sua vez, não vai demorar. Tudo bem, eu aguardo. Quando estendeu a mão para pegar a revista que estava sobre o móvel à sua direita, Rosemary ouviu o barulho da porta se abrindo. Uma mulher jovem, muito bonita, saiu lá de dentro, com um sorriso nos lábios, demonstrando alívio. Em seguida, a senhora que estava sentada no sofá foi convidada a entrar. À medida que esperava pela consulta, crescia a ansiedade de Rosemary. O tempo passava e a consulta daquela senhora não acabava, gerando impaciência e até mesmo uma certa antipatia pelo médico antes mesmo de conhecê-lo. Após meia hora, a paciente que antecedeu Rosemary saiu cabisbaixa, enxugando as lágrimas com um lenço branco. Imediatamente a secretária encaminhou-a para a sala do Dr. Rafael. Rosemary estava irritada com o atraso. Pensou em reclamar com ele, afinal a consulta era particular. Se fosse através do convênio, o atraso seria inadmissível, raciocinava. Assim que abriu a porta, o sorriso meigo do médico acabou desarmando seu espírito de contrariedade. Perdoe-me o atraso. O caso daquela senhora é grave e eu tive que atendê-la em caráter de urgência sem marcação de consulta, disse o médico enquanto estendia a mão para cumprimentá-la. Está tudo bem, doutor? Eu sei que esses atropelos acontecem em todos os lugares. Não faz mal, eu não tenho nenhum compromisso agora. E em que posso ajudá-la? Eu senti um caroço no seio direito enquanto estava tomando banho no último fim de semana e resolvi consultar. Sei da possibilidade de se tratar de algum tumor maligno e, nesse caso, quanto antes iniciar o tratamento, mais chances eu terei de ser curada. Exato. Seu ponto de vista é correto. Por favor, sente-se naquela cadeira e eu vou dar uma examinada. Rosemary levantou-se e caminhou para a cadeira que estava à sua direita. O mastologista sentou-se em outra cadeira e iniciou o exame, após ela apontar com o dedo indicador o local onde estava o caroço. De fato, tem um nódulo aqui. Desde quando você não faz mamografia? 2 anos. Vou fazer um pedido. A senhora tem antecedente de câncer na família? Não. A minha família é muito pequena. Meu pai morreu em um acidente de carro e eu não tenho irmãos. Minha mãe está mais saudável do que eu. No aspecto emocional, houve algum fato que aumentou o nível de estresse da senhora? Rosemary já esperava por esta pergunta. Sabia que várias doenças, dentre elas o câncer, poderiam ter o estresse entre uma de suas causas. A separação do marido, seguida por todo um processo de mágoa ainda instalado em seu coração,
poderia estar diretamente ligada a uma eventual doença. De fato, eu passei por um processo doloroso de separação. Foi um fato que me deixou bastante magoada. A senhora procurou algum tipo de ajuda terapêutica? Eu até comecei a fazer terapia, mas parei logo depois. Algum auxílio espiritual? Não. Na verdade, eu não acreditava que alguém pudesse me ajudar. Para ser franca, eu cheguei a desejar a morte algumas vezes. Dona Rosemary, eu não quero entrar em detalhes da sua vida pessoal, mas a senhora é uma mulher jovem bonita, com todas as condições de reconstruir sua vida ao lado de outra pessoa. Hoje em dia todos nós estamos sujeitos a vários tipos de infortúnios. Existem recursos que nos ajudam a lidar com as perdas, de forma a trazer paz e alegria aos nossos corações. Independente dos resultados dos exames, eu acho que a senhora deve procurar uma ajuda externa para aceitar a separação e dissolver a mágoa que está no seu coração. Porque se isso não tiver deixado a senhora doente, ainda poderá deixar, advertiu o jovem doutor. Rosemary ficou encarando o médico por alguns segundos, consciente de que ele estava correto em sua explanação. Depois respondeu: eu sei que o senhor tem razão. Preciso me esforçar para superar essa etapa da minha vida. Fará muito bem. A senhora pode trazer o resultado da mamografia amanhã? Perfeitamente. A que horas posso retornar? Na parte da manhã, entre 11h30 e meio-dia. Ali se despediram, e Rosemary saiu bem impressionada com o Dr. Rafael, mudando o conceito que havia formado dele, minutos antes de conhecê-lo pessoalmente. No trajeto para casa, o pensamento de estar com uma doença mais grave do que imaginava foi motivo de preocupação. Apesar do momento difícil de sua vida, não estava preparada para morrer. Chegando em casa, surpreendeu-se em encontrar Arthur. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar no trabalho? Deveria, mas aconteceu um imprevisto, depois eu conto. Antes quero saber sobre a consulta. Arthur percebeu certa tensão na fisionomia de sua mãe. Rosemary sentou-se na cadeira, deixou a bolsa sobre a mesa e relatou a consulta. Tive uma ótima impressão do médico. Vou fazer a mamografia amanhã e retornarei ao consultório dele, entre 11h30 e meio-dia. E como está a sua expectativa? Estou com medo. Depois de tudo que eu tenho enfrentado em minha vida, encarar uma doença tão grave como o câncer não é brincadeira. Estou me sentindo enfraquecida para lidar com essa situação. Deus permita que o tumor não seja maligno. Arthur decidiu falar sobre a perda do emprego. Sem rodeios, foi direto ao assunto. Amanhã eu ficarei por conta da senhora. Vou levá-la para fazer o exame e depois iremos juntos ao médico. Quero ficar ao seu lado. E o seu trabalho? Está podendo sair assim no meio do expediente? Arthur coçou a cabeça, passou a mão na testa e contou o ocorrido. Eu fui demitido. Demitido? Perguntou Rosemary, parecendo não acreditar na notícia. Isso mesmo. Entrei no plano de enxugamento da empresa. A construtora tem apenas mais 3 obras em andamento. Dr. Alfredo demitiu também a Renata. Eu compreendo o posicionamento do dono da empresa. Na verdade, ele está um pouco desanimado de mexer com construção. O lucro caiu bastante ultimamente e ele já não tem o mesmo vigor de alguns anos atrás. Rosemary sabia das dificuldades para a obtenção de novo emprego e temeu que o filho ficasse um bom tempo sem qualquer ocupação. Você já tem alguma ideia do que irá fazer? Vou deixar o meu currículo em outras firmas e comunicar aos amigos que estou desempregado, a fim de que eles me avisem de alguma oportunidade. É impressão minha? Ou você não está muito abalado? Perguntou Rosemary. Chateado eu estou, mas os problemas já não me incomodam tanto. Era só um emprego, em breve estarei empregado. É só ter paciência e correr atrás. Depois de ter renascido após o acidente, não é qualquer notícia ruim que irá me abalar. O milagre do meu salvamento indica que Deus deve ter um propósito muito bom para a minha vida. Vou descobrir que propósito é esse. Rosemary sentiu certa inveja do otimismo do filho. Queria ela pensar da mesma forma para a sua vida. Acho que você é um felizardo, por Deus ter um propósito para a sua vida. Estou vendo tantas pessoas sofrerem que não consigo acreditar que Deus tem um propósito para a vida delas. Não fale assim, mamãe. Deus tem um propósito para a vida de todo mundo. O problema é que as pessoas acham que vieram ao mundo apenas para se divertir
e esquecem de tentar saber qual é o propósito que Deus tem para a vida delas. Incomodada com a tranquilidade do filho diante da perda do emprego, Rosemary tornou a questioná-lo, demonstrando impaciência. Você não acha que todos nós temos o direito à felicidade? Acho sim, mas nós também temos deveres, sobretudo com o bem-estar do nosso próximo. O problema é que nós somos egocêntricos e só enxergamos os nossos problemas e as nossas necessidades. Devemos tentar aprender as leis de Deus, há regras a serem seguidas. Temos que aprender a agir com amor em todas as circunstâncias. Estou acreditando que todos nós temos um potencial que sequer conhecemos, porque temos medo de nos conhecer melhor. Se fizermos uma análise profunda sobre quem somos e sobre a nossa missão, certamente descobriremos o caminho a seguir. Muitos infortúnios acontecem em nossas vidas quando nos desviamos de nossos caminhos. Deus deseja que nos coloquemos os nossos dons a serviço da humanidade. Ele tem um plano para a Terra, só que Ele realizará esse plano através de nós. Cada ser humano precisa descobrir o seu papel dentro desse plano. À medida que o filho falava, aumentava a expressão de espanto de Rosemary. Aquele era um assunto pelo qual ele jamais havia demonstrado interesse. Arthur, o que está acontecendo com você? Que tipo de lugar você está frequentando? Arthur sorriu ante a perplexidade materna. Ao olhar fixamente nos olhos de sua mãe, ele percebeu que teria uma importante missão para ajudá-la a encontrar a paz perdida após a separação. Pacientemente respondeu: não estou frequentando lugar algum. Simplesmente estou começando a enxergar que a vida é muito mais abrangente do que imaginava. Há muitos mistérios a serem desvendados e verdades a serem descobertas. A humanidade está engatinhando apesar do avanço da ciência. A Terra passará por um período de revelações surpreendentes, sinto isso. Quero me preparar para um novo padrão que será estabelecido no nosso planeta. Há uma força imensa dentro de mim, querendo descobrir logo as verdades que serão trazidas à tona. Aliás, quero ajudar a esclarecer a população sobre essas verdades. Arrependo-me de não ter enxergado isso antes. Não faz mal, tudo tem o seu preço. Rosemary balançava a cabeça em sinal de reprovação às palavras do filho. Chegou a pensar que ele estivesse delirando. Você está esquisito. Com olhar distante dali, Arthur completou. Bem, grave bem o que vou falar. Quero ultrapassar a fronteira do meu saber. Nada na vida é mais importante do que adquirir conhecimento e saber utilizá-lo. Freud já dizia, todo poder emana do conhecimento. Quero descobrir o meu poder pessoal, que emana dos meus talentos e da minha força interior. Quero exercer um autodomínio sobre as minhas ações. Quero vencer as minhas limitações e os meus medos. O tempo está passando muito rápido, está na hora de agir. Rosemary ficou boquiaberta com as palavras do filho. Pelo visto, a mudança de comportamento após o acidente havia sido mais radical do que ela estava imaginando. Decidiu levantar-se para tomar um copo de água. Em outra parte da cidade, Renata e Adriana almoçavam em um restaurante de uma famosa rede de alimentação fast food. Eu estava adorando o emprego. Já estava acostumada com as pessoas na construtora, por essa eu não esperava. Você conseguirá outro emprego, meu amor. A arquiteta competente como você não está fácil de encontrar. Engano seu. Eu conheço algumas que estão desempregadas. Avise-me se você precisar de dinheiro. Eu posso emprestar alguma quantia enquanto você não consegue outro emprego. Obrigada, não será preciso. Eu tenho uma pequena reserva e papai tem condições de me ajudar quando meu dinheiro acabar. Adriano, demonstrando estar sensibilizado com a situação da namorada, acariciou seus cabelos e tornou a consolá-la. Não gosto de ver você triste assim. Acho que fico mais triste do que você. O pior é que eu não consigo ajudá-la. Você está me ajudando. Só de estar ouvindo as minhas lamentações já é uma ajuda. Conte comigo para o que der e vier. Pode deixar. É bom saber que tem um homem que está ao meu lado para os momentos bons e os ruins. Após o almoço, Adriano deixou Renata em casa e seguiu para o trabalho. Em sua mente, a certeza de ter valido a pena o dinheiro gasto com o pai de santo para afastar a namorada de Arthur. A perda do emprego de Renata, além de concretizar o intento de Adriano,
causaria uma baixa autoestima nela, o que poderia ajudá-lo a reconquistá-la. Capítulo 17. Conforme combinado, Arthur levou sua mãe para a realização da mamografia. Rosimeire não havia dormido bem durante a noite e sua fisionomia estava visivelmente abatida. A preocupação estava estampada em sua face. A possibilidade de perder uma mama aos 47 anos de idade era outro fator deprimente. Enquanto Rosimeire realizava a mamografia, Arthur esperava em uma sala. O exame causou menos desconforto do que ela imaginou. O resultado ficaria pronto em meia hora e ela deveria levá-lo imediatamente ao Dr. Rafael. Estou com medo, meu filho. Minha intuição não está boa. Procure manter o ânimo, mamãe. O tumor pode ser benigno. Ainda que seja maligno, a medicina evoluiu muito e o câncer tem cura hoje em dia. Vamos aguardar o resultado com confiança. Independente do resultado, sinto que preciso esquecer tudo de ruim que aconteceu recentemente em minha vida. Fico feliz em saber que a senhora está pensando dessa forma. A vida continua e a gente tem que seguir em frente, não é mesmo? A conversa foi interrompida com o toque do celular de Arthur. Ao olhar o visor, sentiu o coração bater mais forte, de alegria ao ler o nome de Denise. Só agora eu fiquei sabendo que você e Renata foram despedidos. Ontem, quando ela conversou com meu pai, já estava dormindo. Estou telefonando para externar a minha solidariedade. Às vezes a gente fica querendo conversar com alguém nesses momentos difíceis. Obrigado pelo seu apoio. Eu não esperava perder o emprego, mas isso também faz parte da vida. Agora vou correr atrás de outro trabalho. Por enquanto vou ficar mais próximo da mamãe. Estamos indo ao mastologista levar o resultado da mamografia. Diga a ela que estou torcendo para dar tudo certo. Tenho certeza de que esse mastologista é um excelente profissional. Do contrário, não seria indicado pela doutora Beatriz. Aguardo vocês na minha formatura. Quando Arthur desligou o telefone, Rosimeire não perdeu a oportunidade de elogiar Denise. Eu já disse que essa moça está apaixonada por você. Ela é uma menina de muito valor. Aproveite essa oportunidade. Não é todo dia que o cavalo passa arreado na porta da nossa casa. Quando ele passa, nós temos que aproveitar. Enquanto guardava o telefone no bolso, Arthur refletia sobre a ponderação de sua mãe. Estou começando a achar que a senhora tem razão. Meu coração bateu mais rápido quando vi que ela era no telefone. Coração de mãe não costuma errar. Arthur deu um sorriso, demonstrando alegria pelo flerte que estava rolando entre ele e Denise. Pegaram o elevador e subiram até o andar, onde ficava o consultório do Dr. Rafael. Ele já está chegando, disse a secretária. Nesse exato momento, o Dr. Rafael entrou pela sala, cumprimentando a todos, ocasião em que Rosimeire apresentou seu filho para ele. O médico pediu à secretária um copo de água e abriu a porta para a paciente e seu filho entrarem. Pouco depois, o mastologista abriu o exame. Havia uma anotação feita pelo radiologista. A expressão do médico estava séria. Em silêncio, ele analisava cuidadosamente o exame. Rosimeire percebeu que ele ficou preocupado após analisar a mamografia. Então, doutor, o que o senhor me diz? Em princípio, o resultado não está bom. Algumas anormalidades detectadas. Vamos precisar fazer uma biópsia. Gostaria que fosse o mais rápido possível. Rosimeire deixou o corpo deslizar pela cadeira. A notícia veio como um nocaute. Como assim, doutor? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Seus lábios começaram a tremer. Arthur afagou seus cabelos tentando confortá-la. Eu não posso dar nenhum parecer conclusivo agora, mas pelo resultado da mamografia, há uma forte suspeita de que o tumor seja maligno. Meu Deus, ajude-me! Exclamou Rosimeire, levantando a cabeça para o alto. Calma, o doutor falou que a senhora fará outro exame, Deus é grande, disse Arthur, apertando as mãos da mãe. Por que o senhor está pensando que o tumor é maligno? Indagou Rosimeire, pelo tipo de calcificação do nódulo. Quais são as chances de cura se ficar constatado que eu estou com câncer? Tornou ela. Em torno de 75%. Se não houver envolvimento metastático dos linfônodos axilares. Caso a cirurgia seja necessária, eu vou perder o meu seio todo? Talvez não. Há a possibilidade de fazermos a quadrantectomia, retirando apenas parte da mama.
No mesmo ato, pode-se fazer a reconstrução do seio. O seio fica muito mutilado, tornou Rosemary. Nada fica perfeito como a obra de Deus, mas esteticamente ficará bom. Houve um enorme avanço da medicina nessa área. Mamãe, não é hora de a senhora ficar preocupada com a estética, disse Arthur, recriminando a preocupação dela com a aparência do seio após uma provável cirurgia. Rosemary não deu ouvidos à observação do filho. Voltando-se para o médico, perguntou: quando eu farei a biópsia? Coincidentemente, uma paciente desmarcou uma biópsia que faria amanhã. Eu tenho disponível o horário que era dela às 9 horas. Por mim está bom, disserá o procedimento. Será no hospital aqui em frente. A senhora pode chegar às 8h30 da manhã. O procedimento da biópsia é tranquilo, feito com anestesia local. Nós vamos retirar fragmentos de tecidos alterados e encaminhá-los para análise. Se tudo correr bem, a senhora retornará para casa amanhã mesmo. Ao sair do consultório, Rosemary já estava menos nervosa. Acreditava que estava em boas mãos e que receberia o melhor tratamento possível. O plano de saúde cobriria os gastos, portanto, tudo o que tinha a fazer era entregar sua sorte nas mãos de Deus. Estou com fome. Desde ontem que não me alimento direito, preocupada com o exame. Vamos almoçar? Vamos? O que a senhora está com vontade de comer? Galinha caipira ensopada com angu, arroz e couve. O prato que a minha mãe sabe fazer melhor. Conheço um restaurante típico muito bom, vamos lá. Por via de dúvida, quero fazer tudo o que tiver vontade. Não sei até quando estarei viva. Não fale assim. Nada de ficar achando que está no fim da vida. Faça-me o favor. O restaurante ficava a 10 quilômetros do centro da cidade, no alto de uma montanha. Da varanda do restaurante tinha-se uma bela paisagem, o canto dos pássaros, trazendo a mais paz àquele local. No quintal havia uma horta plantada, de onde se recolhia a verdura servida nas refeições. O prato foi servido 40 minutos após o pedido. A demora foi compensada pelo sabor da comida. Quando deixaram o restaurante, Rosemary já estava mais tranquila. Assim que chegou em casa, ela decidiu telefonar para sua mãe. Mamãe, como a senhora está passando? Eu estou bem e você melhorou? Com relação à depressão, estou melhor, só que agora surgiu outro problema. Por uma fração de segundos, Maria ficou imaginando qual seria o novo problema que estava afligindo sua filha. O que foi desta vez? Eu senti um nódulo no seio e fui ao médico. Fiz a mamografia e ele ficou preocupado com o exame. Há indícios de que o tumor seja maligno. Amanhã eu farei uma biópsia. Maria sentiu a pressão abaixar. Ultimamente, sempre que a filha lhe telefonava, era para dar uma notícia ruim. Até quando persistira nessa situação? O que mais o médico falou? Ele disse que se não houver metástase, as chances de cura são de 75%. Deus proteja você, minha filha. Tenha fé de que não há de ser nada grave. Você está confiante? Não sei, mamãe, estou um pouco confusa. Tudo está acontecendo muito rápido. De qualquer forma, estou com muita vontade de ficar curada, caso o resultado não seja bom. Eu irei lutar com todas as minhas forças pela minha vida. Estou disposta a viver e buscar a felicidade. O que passou, passou. Chega de sofrimento. É assim que se fala. Assim que sair o resultado, favor me avisar. Caso seja preciso, irei a Belo Horizonte imediatamente. O movimento da pousada está bem tranquilo. Obrigada, mamãe. Qualquer novidade eu aviso. Após desligar o telefone, Maria concluiu que deveria visitar a filha independente do resultado dos exames. A presença dela poderia ser importante para Rosemary superar a depressão. Capítulo 18. O telefone tocou quando Arthur havia acabado de estacionar o carro em frente à casa de seu pai. Novamente sentiu uma sensação gostosa quando viu que era Denise. Estou ligando para ter notícias de sua mãe. O que o médico disse sobre o exame? A notícia não é boa. Ele não gostou do resultado e pediu a realização de uma biópsia. Ele disse que há urgência em verificar o quadro dela, porque o tumor tem características cancerígenas. Ela ficou muito abatida quando recebeu a notícia, mas já está um pouco melhor. Conversamos bastante e ela está mais confiante. Eu a deixei em casa e agora estou chegando à casa do papai para dar a notícia. O resultado da biópsia pode indicar algo de menos grave, disse Denise, tentando consolar Arthur. Não adianta se desesperar.
Além do mais, o câncer hoje é uma doença que tem cura. Ela precisará muito do seu apoio. Amanhã irei visitá-la. Tenho certeza de que ela ficará muito feliz com a sua presença. Ela fará a biópsia às 9 horas da manhã. O procedimento não é muito demorado. Então, até amanhã. Um momento, Denise. O que foi? Arthur hesitou sem saber se deveria dizer o que estava sentindo. Há algo que eu gostaria de falar. Um momento de silêncio se fez. Ansiosa, Denise esperou pelas suas palavras. Aqueles poucos segundos custaram a passar. Arthur sentia-se desencorajado para dizer: Arthur, pode falar, estou ouvindo. Mais um pouco ele criou coragem para dizer: o seu apoio está sendo fundamental para mim. Fico feliz quando toco o telefone e vejo que é você. Tem pouco tempo que nos conhecemos, mas você está sendo importante para mim neste momento. Denise sentiu um frio na barriga. Começou a achar que estava conseguindo conquistar o amor de Arthur. Sua voz saiu rouca, talvez pela emoção. Não sei dizer o motivo, mas desde o momento em que fui visitá-lo depois do acidente, tenho pensado bastante em você. No início era mais um sentimento de gratidão por tudo o que você havia feito. Depois a gratidão foi cedendo a um sentimento de admiração. Tenho uma sensação estranha de que somos antigos conhecidos e que temos muito em comum. Não sei se deveria falar isso. Arthur sentiu o coração transbordar de alegria com a confissão de Denise. Posso afirmar que é bom ouvir isso. Não será apenas a minha mãe que ficará feliz com a sua visita. Denise sorriu, parecendo não acreditar no que ouvia. Então, até amanhã. Em seguida, ela desligou o telefone, tendo nos lábios um sorriso que demonstrava a esperança de começar a viver um grande amor. Renata estava na cozinha, fazendo café, e ouviu a conversa entre Denise e Arthur. Pôde perceber que a irmã estava tendo progressos em seu objetivo de conquistá-lo. Isso fez com que sentisse ciúme. No seu íntimo, estava cada vez mais convencida de que havia tomado a decisão errada ao reatar o namoro com Adriano, desprezando as investidas do ex-colega de trabalho. Após desligar o telefone, Arthur deu alguns passos e tocou o interfone na casa de seu pai. Quando saiu do elevador, seu pai já o esperava na porta da sala. Entre, está tudo bem? Pela expressão do filho, Alexandre percebeu que o assunto que o levara ali tinha uma certa gravidade. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. O que houve? Infelizmente, o que me traz aqui é uma notícia preocupante. O que aconteceu é algo relacionado à sua mãe? Arthur balançou a cabeça, fazendo sinal afirmativo. Alexandre sentiu o coração disparar, preocupado com o que Arthur tinha para lhe dizer. Fale logo, meu filho. Ela está com um tumor no seio. Fez a mamografia hoje e amanhã realizará uma biópsia. Segundo o médico, há forte probabilidade do tumor ser maligno. Alexandre ficou estático, como se não estivesse acreditando no que acabara de ouvir. Ante a perplexidade do pai, Arthur prosseguiu. Ela ficou abatida com a notícia. Tudo aconteceu muito rápido. No final de semana, ela sentiu um caroço no seio. Na segunda-feira, telefonou para Denise, pedindo que a oncologista da casa de apoio indicasse um mastologista. Ontem ela foi ao médico e hoje já fez o exame. A biópsia será feita amanhã no hospital em frente ao próprio consultório. Minha Nossa Senhora! Exclamou Alexandre enquanto levava a mão à boca. Os olhos dele ficaram carregados de lágrimas. Quando ficará pronto o resultado da biópsia? Não sei dizer. Acho que vou visitá-la para levar o meu apoio. O que você acha? Talvez não seja propício o senhor aproximar-se dela neste momento. Estou apenas trazendo a notícia porque acho que é do seu interesse saber. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Você tem razão, Arthur. Agora minha intervenção não será benéfica. Deus queira que tudo transcorra bem. Eu vou rezar por ela. Obrigado, papai. Sua mãe precisa muito de você neste momento. Quero que você me mantenha a par de tudo o que acontecer. Não deixe de falar nada comigo. Eu farei o que for preciso para ajudá-la. Eu sei, estarei ao lado dela o tempo que for preciso, ainda mais agora que perdi o emprego. A expressão de preocupação na face de Alexandre deu lugar a de espanto, após ouvir a notícia da demissão do filho. Como assim? Eu perdi o emprego. A construtora está passando por uma grave crise financeira. Do jeito que as coisas estão caminhando,
Em pouco tempo irá à falência. Eu e a Renata fomos demitidos. Alexandre coçou a cabeça em sinal de preocupação. Vou conversar com alguns amigos influentes. Talvez conheça um dono de alguma outra construtora. Você está precisando de dinheiro? Não. Eu tenho uma quantia razoável aplicada no banco, obrigado. A que hora será a biópsia? Às 9 horas da manhã. Ela deve receber alta no final da tarde. E você aceita um café? Obrigado, papai, preciso ir. Despediram-se com um abraço apertado, e Arthur retornou para sua casa. Enquanto dirigia, pensava no melhor meio de encorajar sua mãe para enfrentar um possível câncer de mama. De repente, em sua mente surgiu a imagem do homem que apareceu em seu sonho e o ajudou a sair do carro quando do acidente. Quem seria ele? Qual a razão de ter aparecido em sua vida? Seria um anjo? Chegando em casa, encontrou a mãe costurando uma camisa sua. Eu estava arrumando seu guarda-roupa e separei algumas camisas que estão furadas. Arthur sentou-se no sofá ao lado de sua mãe. Estava em dúvida sobre se falava a respeito do homem com o qual sonhou. Decidiu falar na expectativa de que sua mãe trouxesse alguma pista a respeito dele. Mãe, recentemente aconteceram 2 fatos interessantes em minha vida. Eu preferi omitir da senhora, mas agora acho que devo falar. Aconteceu um milagre, e acho importante falar para a senhora sentir o poder de Deus. Rosimeire interrompeu a costura, tirou os óculos e perguntou: que fatos são esses? Alguns dias atrás eu tive um sonho com um homem. Eu estava em uma ponte muito bonita em forma de arco, que cruzava um rio largo. Esse homem aproximou-se e eu tive uma forte sensação de já conhecê-lo. Eu perguntei a ele se nós já nos conhecíamos e ele respondeu que provavelmente tínhamos amigos em comum. Depois eu perguntei se ele morava naquela cidade, tendo ele respondido que já morou ali, mas estava morando em outro lugar, onde ninguém guardava mágoa. De repente ele me perguntou se havia uma pessoa muito especial em minha vida da qual eu havia me afastado. Eu fiquei surpreso, sem saber o que responder. Ele tornou a perguntar se havia uma outra pessoa muito próxima a mim que estava precisando exercer o perdão. Foi então que eu perguntei: quem é você? Ele disse que estava apenas fazendo um alerta, para eu não continuar errando. Depois ele foi embora. Eu tentei segui-lo, mas não consegui sair do lugar. É estranho esse sonho. Foi antes de você procurar seu pai? Isso ocorreu às vésperas da prisão da Denise. Você acha que ele se referiu ao seu pai quando mencionou uma pessoa de quem você havia se afastado? Eu tenho certeza. Ele foi claro ao dizer que tanto eu quanto uma pessoa muito próxima a mim estávamos precisando exercer o perdão. Papai é quem precisa do perdão e a pessoa próxima a mim é você. Eu sei que preciso perdoar seu pai. Tenho pensado muito a esse respeito ultimamente. Esse senhor do sonho voltou a aparecer em minha vida. O que ele disse dessa vez? Que se eu não perdoar seu pai, vou morrer de câncer? Não ridicularize a situação. Ele não disse nada na segunda vez. Se ele não disse nada, por que apareceu em seu sonho novamente? Ele não me apareceu em sonho. Ele me ajudou a sair do carro quando tive o acidente. Rosimeire deu um suspiro irônico e perguntou: Arthur, do que você está querendo me convencer? Não precisa inventar histórias mirabolantes. Vá logo ao cerne da questão. A incredulidade de sua mãe deixou Arthur irritado. Eu não estou tentando convencê-la a fazer nada. Também não estou ficando louco. Eu estava com dificuldade em tirar o cinto de segurança. De repente senti uma mão puxando o meu braço. Aí eu vi que o cinto estava destravado. Consegui sair pela janela e fiquei com a impressão de ter visto um vulto idêntico a esse homem. Eu me virei para procurá-lo e já não o vi mais. Não havia ninguém próximo a mim. Fiquei com a sensação de que se tratava de um anjo. Você estava em estado de choque? Não teve essa impressão a sério? Eu gostaria que a senhora acreditasse em mim. Milagres existem e eu sou testemunha de que um ocorreu comigo. A incredulidade de Rosimeire estava estampada em sua face. Arthur viu que não adiantava continuar falando daquele fato, sob pena de ficar ainda mais irritado, e resolveu mudar de assunto. A Denise telefonou para ter notícias suas e mandou um abraço. Talvez ela vá visitá-la amanhã. Sempre que Arthur fazia algum comentário sobre Denise, a fisionomia de sua mãe ficava mais leve. Estou com saudades dela. Como está o relacionamento de vocês?
A senhora não perde por aguardar as cenas do próximo capítulo. Rosemary deu um sorriso, demonstrando seu contentamento e indicando ter entendido perfeitamente a disposição do filho em investir no relacionamento com aquela moça de beleza ímpar e coração doce, a qual exercia uma misteriosa e pura atração por ela, como se entre as duas houvesse mais pontos em comum do que as aparências demonstravam. Capítulo 19. Alexandre não conseguiu dormir direito durante a noite que antecedeu a biópsia de sua ex-esposa. O sono sempre era interrompido por algum pesadelo, e aí lhe custava pregar os olhos novamente. A imagem de Rosemary não saía de sua cabeça. Como em um filme, lembrou-se de todos os momentos importantes que tiveram, desde o dia em que se conheceram em Trancoso, até o dia em que ele saiu de casa. Decidiu que deveria fazer o possível para ajudá-la, caso contrário, iria inclusive chamá-la para terem uma conversa franca, na qual poderiam expressar sentimentos represados. Na casa de Rosemary, ela e Arthur já estavam de saída para o hospital. Rosemary parou em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida e pediu proteção. Não se lembrava qual teria sido a última vez em que tinha recorrido ao socorro da santa de sua devoção. Ultimamente, a única função da imagem era decorar o ambiente. Conforme combinado, chegaram ao hospital às 8h30, meia hora antes do horário marcado para a biópsia. Rosemary assinou os documentos apresentados pelo hospital, a fim de que o convênio cobrisse o custo do exame, e ficou aguardando ser chamada. Decorridos alguns minutos, o enfermeiro apareceu e chamou pelo seu nome. Uma forte ansiedade tomou conta dela. O resultado daquele exame diria a gravidade do tumor. Quando viu o Dr. Rafael, ela ficou mais tranquila. Está tudo bem? Mais ou menos. A apreensão é muito grande. Como eu disse, o procedimento é simples. Nós faremos uma anestesia local e, se tudo correr bem, terminaremos em 1 hora. E quanto tempo fica pronto o resultado? Em 5 dias. Rosemary achou que aqueles dias demorariam uma verdadeira eternidade. Sentiu-se angustiada só de imaginar a espera pelo resultado. Não vou pensar em outra coisa nesses próximos dias. O importante é que você está tomando as medidas necessárias, tornou o médico, procurando encorajá-la. Se o tumor for maligno, vamos derrotá-lo. A confiança é fundamental para vencer qualquer doença. Você não ouviu falar que a fé remove montanhas? As palavras do médico seduziram Rosemary, deixando-a mais confiante. O Dr. Rafael tinha um olhar bondoso, de alguém que faz da profissão um meio de cumprir uma missão. A sua simples presença trazia segurança. A biópsia teve início e tudo transcorreu dentro do previsto. Alguns minutos depois de finalizado o procedimento, Rosemary foi encaminhada a um quarto, onde repousaria até o final da tarde. Arthur já aguardava quando ela entrou no recinto, sobre a cama um lindo buquê de flores do campo. Não precisava se preocupar. Que flores lindas, obrigada. Verifique quem as enviou antes de me agradecer. Rosemary olhou espantada para o filho. Não foi você? Não. Aposto que foi a Denise. Deixe-me ler o cartão. Após ajeitar o corpo na cama, Rosemary abriu o cartão. Quando leu o conteúdo, sua fisionomia mudou, demonstrando surpresa. Posso saber quem mandou as flores? Você contou ao seu pai sobre o meu estado de saúde? Contei sim. É importante ele saber o que está acontecendo. Posso ler o cartão? Rosemary entregou o cartão ao filho. Este, por sua vez, ficou emocionado ao ler a mensagem. Receba estas flores pela história que construímos juntos e que jamais será apagada. Estou rezando para que tudo saia bem. Afetuosamente, Alexandre. Arthur levantou-se e pegou as flores. Colocou em uma jarra que estava sobre uma mesinha. Rosemary exprimiu o que estava sentindo. Elas são bonitas. Seu pai sempre teve bom gosto para flores. No início do nosso casamento, ele não deixava passar uma data importante sem comprar um lindo buquê. Com o passar do tempo, ele parou com esse hábito. A senhora já deu flores para ele alguma vez? Não. E por que não? Isso é coisa que cabe aos homens fazer. As mulheres devem receber flores e não dá-las. A senhora está enganada. O homem também adora receber flores. Lembra-se de uma menina alguns anos atrás
que durante várias semanas deixava para mim uma única flor na portaria do prédio. Não me esqueço da primeira vez que recebi a flor. Junto dela tinha um cartão com apenas 2 palavras escritas: Bom dia. Acho que a moça estava tão apaixonada por você que não teve coragem de se revelar. É uma possibilidade? Besteira dela, porque eu estava curioso para conhecê-la. Rosemary olhou para o buquê de flores ao seu lado. Não conseguiu esconder a felicidade com a atitude do ex-marido. A senhora gostou de receber estas flores, posso ver em seus olhos. Rosemary tentou em vão controlar o sorriso. Gostei sim. Foi uma atitude carinhosa do seu pai. Na verdade, eu sei que ele deve estar preocupado comigo. Ele tem um coração muito bom. A conversa foi interrompida pelo barulho de alguém batendo na porta. Arthur levantou-se para abri-la. Quando viu Denise, sentiu o coração bater mais forte. Ela o abraçou com uma força mais intensa do que das outras vezes, aproveitando para acariciar as suas costas. Arthur sentiu uma sensação ansiosa de aconchego. A sensação daquele abraço para ele era como se fosse o número do outro, pois cada parte de seus corpos se encaixavam em perfeita harmonia. Como está passando tua mãe? Está bem, entre. Denise caminhou até Rosemary, que abriu um largo sorriso assim que a viu. Fico feliz por ter vindo. Eu não poderia deixar de vir. Está tudo bem? Agora eu estou melhor, respondeu Rosemary enquanto recebia o abraço da visitante. Novamente a conversa foi interrompida pelo barulho de algumas batidas na porta. Pode entrar, gritou Arthur. O Dr. Rafael abriu a porta e caminhou em direção à sua paciente, após cumprimentar Arthur e Denise. Vim ver como você está passando. Eu estou bem. Deixe-me apresentar Denise. Ela pegou a sua indicação com a doutora Beatriz. Muito prazer, Denise. A Beatriz é uma grande amiga, além de excelente profissional. Em seguida, o médico saiu, prometendo voltar na parte da tarde. Denise permaneceu no quarto por alguns minutos, sentada ao lado de Arthur no sofá. Vez ou outra, propositadamente, encostava o seu braço no braço dele. Arthur sentiu o coração acelerar os batimentos e teve forte desejo de beijá-la. Assim que Denise decidiu ir embora, Arthur apressou-se em acompanhá-la até o carro. O coração dela disparou, como uma adolescente que está diante de uma grande paixão. Rosemary ficou feliz com a postura do filho. Sentiu que ele partira para a investida. Tanto Arthur quanto Denise sentiram frio na barriga. Desceram os 5 andares pelo elevador. O carro de Denise estava a alguns metros de distância da portaria do hospital. Arthur pensava sobre a melhor forma de fazer a abordagem. Denise estava ansiosa, querendo que ele a beijasse. Ela abriu a porta do carro e jogou a bolsa sobre a poltrona. Virou-se para Arthur e trocaram um longo olhar em silêncio. Arthur acariciou seus cabelos e a sua face. Ela fechou os olhos e sentiu um arrepio subindo pela espinha. Ainda de olhos fechados, sentiu a respiração dele bem próxima. Mais um pouco, e seus lábios se tocaram. Imediatamente abraçaram-se e beijaram-se demoradamente. Depois Denise fitou Arthur, suspirou fundo, criou coragem e confessou: Você é o melhor presente que eu poderia ganhar na minha formatura. Desejo tanto estar com alguém interessante no dia da colação de grau, mas já tinha perdido as esperanças. Os olhos de Arthur estavam brilhando de contentamento. Naqueles poucos minutos, ele esqueceu o problema de saúde da mãe. Denise, eu tenho pensado muito em você. Estou até um pouco confuso, porque tudo está acontecendo muito rápido. Na verdade, desde o dia em que você foi me visitar lá em casa, eu comecei a pensar em você de uma forma diferente. Confesso que não havia sentido nada naquele contato inicial. Também o momento e o local não eram propícios. Denise abaixou a cabeça envergonhada pela situação em que se conheceram. Você deve ter tido uma impressão horrível de mim aquele dia na delegacia, disse ela. Arthur pegou carinhosamente no queixo dela, levantando sua cabeça. Confesso que a primeira impressão não foi boa, mas eu já estou com outra impressão de você. Pode ficar tranquila. Você está falando sério ou só para me agradar? Estou falando sério. Se não fosse assim, você não estaria despertando em mim todo esse interesse. Aliás, você está conquistando também a minha mãe. Ela ficou sua fã. Denise sorriu, pois já havia percebido o carinho de Rosemary. Eu também fiquei fã dela.
Não sei explicar o motivo, mas tive muita afinidade com sua mãe. Tenho a impressão de que algum laço misterioso nos une, uma coisa meio inexplicável. Quem sabe um dia vocês duas encontram uma explicação para essa simpatia recíproca. Quem sabe, tornou Denise. Veja que é interessante, disse Arthur. Nosso primeiro encontro foi em uma delegacia e o primeiro beijo em frente a um hospital. Parece brincadeira. Arthur, estou feliz por estar aqui com você. É importante começar um relacionamento com tanta solidariedade. Conheço alguns casais que se separam porque solidariedade é uma palavra que não existe no vocabulário deles. O egoísmo é tanto que não enxergam as necessidades do outro. É verdade. Nesse sentido, estamos começando bem. Denise voltou a abraçá-lo, desta vez apertando com mais força o seu corpo junto ao dele. Depois falou baixinho. Eu preciso ir embora, você me liga? Claro. Vou ficar com a mamãe na parte da tarde. À noite, quando eu chegar em casa, telefono para conversarmos. Despediram-se com mais um beijo longo, seguido de outro abraço apertado. Arthur viu o carro de Denise ganhar distância, até sumir depois de uma lombada, e retornou para o quarto do hospital. Estava muito feliz, certo de que poderia começar um relacionamento com boas chances de dar certo. Mais uma vez, parecia que sua mãe tinha razão nos assuntos referentes à vida afetiva dele. Ela costumava acertar todos os palpites sobre as suas namoradas. Assim que ele abriu a porta do quarto, Rosimeire o acompanhou com os olhos, esperando o filho contar o que havia acontecido. Não vai me contar nada? Está bem, mamãe, eu conto. Ela tem uma boca muito macia e um beijo apaixonante. É isso que a senhora gostaria de saber, não é? Rosimeire sorriu e acenou afirmativamente com a cabeça. Coração de mãe não se engana. Parabéns por ter cativado uma menina tão boa. Eu vejo nos olhos dela a admiração que tem por você e como ela deseja estar ao seu lado. Parece que você se tornou um herói para ela, depois de tudo o que fez para livrá-la da cadeia. Sinceramente espero que você valorize essa moça, não a menospreze por estar apaixonada. Eu acho que a senhora está exagerando no sentimento que ela tem por mim. Do meu ponto de vista, ela está afim de mim, mas não chega a ser uma paixão. Engano seu. Apesar do pouco contato que tive com a Denise, sinto que a conheço como se fôssemos velhas amigas. Essa é a razão que me autoriza a dizer que ela está apaixonada por você. Ela disse que também teve uma afinidade muito grande com a senhora. Neste momento difícil que estou vivendo, é muito bom saber que vocês dois estão começando a se entender. Ainda bem que você não insistiu em conquistar a Renata. Ela é uma boa moça, mas não faria você feliz. A conversa foi interrompida pelo celular de Arthur tocando. Assim que olhou no visor do telefone, viu que era sua avó quem estava chamando. Arthur conversou alguns minutos com ela, tendo que narrar os detalhes do acidente de carro na lagoa. Depois passou o telefone para sua mãe. Minha filha, eu decidi ir a Belo Horizonte visitá-la. Já comprei a passagem. Sairei depois de amanhã às 15h40. Fale com Arthur que não precisa me buscar no aeroporto. Eu pego um táxi. A notícia da visita de sua mãe encheu de alegria o espírito de Rosimeire. Já estava sentindo saudades da vovó, disse Arthur. Eu também. A presença dela será muito importante para mim. Agora acho que vou tirar um cochilo, estou cansada. Rosimeire ajeitou o corpo na cama e em menos de 10 minutos estava dormindo. O pretendido cochilo virou um sono restaurador de 2 horas ininterruptas. Quando acordou, tomou a refeição que estava posta sobre a mesa. Pouco depois, o Dr. Rafael retornou ao quarto e a liberou. Na casa de Denise, o sorriso constante denunciava que algo de muito bom havia lhe acontecido. Você está feliz assim por causa da formatura? Exatamente, papai. Amanhã será um dia muito especial. Renata conhecia bem a irmã e descobriu que o motivo da alegria dela fosse outro, atendendo pelo nome de Arthur. Mais uma vez, ela sentiu certo arrependimento por ter aberto o caminho para Denise conquistá-lo.